Olá, hoje eu irei falar um pouco sobre o trabalho que eu venho realizando na UDESC CCT, sobre a síntese de novos complexos bem inspirados de ferro 3 e galho 3, contendo com o ligante tiazolidínico. Meu nome é Milene e o meu orientador é o Fernando Xavier. O câncer é a principal causa de morte no mundo. No ano de 2020, faleceram cerca de 10 milhões de pessoas em decorrência dessa doença, e as causas do desenvolvimento do câncer estão atreladas à genética ou por comportamentos inadequados do indivíduo. Os metalofármacos são medicamentos que possuem geralmente um metal de transição na sua composição. É comum observar esses medicamentos na ação anticâncer e antimicrobiana. E a cisplatina é um medicamento que eu coloquei aqui, e ele é um metalofármaco empregado no tratamento de tumores, e sua atividade foi descoberta nos anos 60. Ele age diretamente no DNA, clivando a molécula, promovendo o bloqueio da replicação do gene defeituoso. Apesar dessa colaboração com o tratamento do câncer, os metalofármacos são conhecidos pelos seus efeitos colaterais degradantes à saúde, deixando o paciente muito debilitado. Esse é o ligante que foi utilizado na síntese dos complexos. Ele possui esse nome e ele possui um grupo tiazolidínico. E as tiazolidinas são cadeias carbônicas heterocíclicas, como vocês podem ver, e ela possui átomos de enxofre e nitrogênio nesse anel de 5 membros, e as posições do enxofre é na posição 1 e 3 do nitrogênio, e as tiazolidinas, né, e seus derivados são largamente encontrados em ativos naturais e sintéticos, e são utilizados em medicamentos por possuir propriedades anti-HIV, anti-câncer, anti-inflamatória e antibacteriana. Como citado anteriormente, os centros metálicos dos complexos foram o ferro 3 e o galho 3. E para o galho, no caso, existe um processo chamado homeostase do ferro em células cancerígenas, e esse processo pode ser perturbado por complexos de galho, levando à morte dessas células, evitando que o câncer se prolifere na pessoa que tem a doença. E no caso do ferro, ele é importante nas sínteses de metalofármacos, pois ele participa de vários processos biológicos, como a síntese do DNA, e participa também do crescimento e proliferação de células. E esse metal, né, o ferro, ele é largamente estudado em relação às danificações causadas ao DNA, e por esse motivo ele é muito utilizado, né, como componente anticâncer. Os complexos foram sintetizados segundo esse esquema representado no slide. O ligante foi diluído em metanol e água juntamente com 3 equivalentes do acetato de sódio em aquecimento brando. Assim, o ligante foi gotejado sobre a solução aquosa dos respectivos sais, formando um precipitado marrom para o ferro e branco para o galho. Após o resfriamento, o precipitado foi filtrado a vácuo, sendo lavado por água, metanol e éter. Após obter os respectivos complexos, eles foram caracterizados por condutividade molar, espectroscopia na região do infravermelho e espectroscopia eletrônica UV-Vis. Com relação à condutividade molar, o complexo de ferro apontou um valor de 8,23 microsímens por centímetro. Esse valor indica que a espécie é eletronicamente neutra. Já o complexo de galho não passou pela caracterização, pelo motivo de não ser solúvel em DMF, que foi o solvente utilizado na aferição. A análise por espectroscopia na região do infravermelho possibilita a identificação de grupos funcionais e tipos de ligações existentes no ligante. É possível observar aqui na região acima de 2.000 centímetros na -1, algumas bandas referentes ao estiramento CH alifática e a banda alargada típica dos sais de amônio. Também observou-se absorções dos módulos simétricos e antissimétricos do grupo carboxilato, aqui em 1500 e 1426. Também foi possível observar absorções intensas referentes à deformação angular fora do plano para a ligação CH e C dupla C do anel aromático.
confirmando o grupo fenil na molécula. Comparando os espectros, é possível observar a semelhança entre os dos complexos com o do ligante tiazolidínico, comprovando que o ligante está presente no complexo. A análise por espectroscopia eletrônica UV-Vis foi realizada para todos os componentes em DMSO na concentração de 1 × 10⁻⁴ mol por litro. O ligante apresentou bandas pouco definidas em 317 e 280 nanômetros. O mesmo ocorreu para o complexo de ferro e galho, com absorções entre 260 e 400 nanômetros. Esse é mais um demonstrativo de que o ligante está presente na composição, porém serão necessários maiores estudos para atribuir as transições eletrônicas observadas. Para finalizar, ficam os agradecimentos à FAPESC, ao Governo de Santa Catarina e ao CNPq. Caso tenham dúvidas, aqui estão os nossos contatos e, mais uma vez, obrigada.